Que a paz do Senhor esteja em nosso coração, em nosso pensamento, em todo o nosso ser. Que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração tudo que a gente precisa saber concernente ao reino do Senhor. Gratidão ao Senhor por mais um dia de vida, gratidão ao Senhor por estar falando com vocês. Deus abençoe a vida de vocês sempre, 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 derramando bênçãos sem medida, mas especialmente bênçãos espirituais, sentimentais e psicológicas. Que na mente de vocês não tenha nenhum pensamento que não provém do Senhor e que no coração também não tenha nenhum sentimento que não provém do Senhor. É importante fazer essa oração todos os dias, porque essa foi a oração que eu orava ao Senhor todos os dias da minha vida. Que Ele tirasse do meu coração todo sentimento ruim e que Ele tirasse da minha mente todo pensamento ruim. E assim eu pedi também pelos meus familiares, né? Pela minha família, e que você também faça isso. Peça por você e também peça pela sua família. E creia, o Senhor vai retirar todo sentimento ruim de dentro de você e vai tirar esses pensamentos que afligem você, tá bom? Vamos orar? Pai querido, aqui estamos para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós e nós estamos muito felizes. Obrigada, Senhor, por mais este dia de vida. Obrigada, Senhor, pela família maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigada pelo dom de falar, pensar, ouvir, enxergar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite andar. Obrigada pela maravilhosa palavra que o Senhor nos permite ler todos os dias. Obrigada pela salvação. Senhor, aqui estamos em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ações, pelas falhas e pelos pensamentos. Pedimos perdão também pelos pecados dos nossos filhos, de toda a nossa parentela. Meu Senhor, peço que o Senhor, em nome de Jesus, traga cura e libertação para todos nós, não somente a nós e a nossa família, mas para todo cristão que tem clamado e pedido o teu socorro. Que assim seja, em nome de Jesus. Corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos estudar o livro de Marcos, capítulo 4. No capítulo 4 de Marcos, no versículo 1 ao versículo 9, Jesus está contando a parábola do semeador. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira do mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que ela não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, ela secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, 60, a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação dessa parábola está daqui a pouco no versículo 13, mas vamos ler primeiro 10 ao 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer pergunta a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que eles vendo não vejam e não percebam, e ouvindo eles ouçam, mas não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então ali foi endurecido o coração daquele povo, para que aquele povo não entendesse as parábolas. Foi Deus que endureceu o coração daquele povo. E aí Jesus está dizendo aqui, para os discípulos, era conhecer, eles iam conhecer e entender as parábolas, mas aquele povo não era. E Jesus falava em parábola para que aquele povo realmente não compreendesse. Aqui do 13 ao 20 vai falar sobre a explicação da parábola do semeador. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando eles ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Esse da beirada do caminho
é o servo que ouve a palavra, é a pessoa que ouve a palavra, mas rapidamente vem o inimigo e tira a palavra da pessoa. A pessoa já não tem mais lembrança da palavra e nem sente que tá errado, que está fazendo coisas erradas. E o que foi semeado em solo rochoso é quando uma pessoa ouve a palavra, está bem alegre, está feliz, né? Escutou a palavra, entendeu? Mas ele não tem raiz em si mesmo, aí vem as perseguições. Por causa da palavra, ele logo se escandaliza. E esses aqui de solo rochoso também se encaixam naquelas pessoas que ouvem a palavra e não entende a verdade. E acaba comparando as pessoas, os cristãos, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo nos corrigindo, nos confortando, nos ensinando. Agora, os cristãos, você não deve se espelhar nos cristãos, você deve se espelhar em Cristo. Nós somos humanos e pecadores, os cristãos pecam, erram. Do menor ao maior, a gente está falando com relação ao ser humano, porque para Deus todos nós somos iguais, não tem menor nem maior, somos todos iguais. Mas de acordo com o ser humano, tem as lideranças, né? Não existe isso, a liderança peca, as pessoas pecam, todo mundo peca, né? Você não tem que se escandalizar com as ações das lideranças aí não, das pessoas que pregam o evangelho. Você tem que focar em Cristo, voltar para Jesus, aprender com Jesus como é que você deve fazer. Não é o que o outro faz aí que tem que te influenciar, não. Tá cheio de pastores, de missionários, de evangelistas, sendo falso profeta por aí, sendo pedra de escândalo por aí. Tá cheio. Mas não é neles que vocês têm que se espelhar. É em Cristo Jesus. Deixe que o seu coração seja uma terra fértil e a palavra seja semeada e frutificada até 100 vezes mais. Voltando aqui na palavra. No 18 está dizendo, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, ela fica infrutífera. O que está dizendo aqui? Ouviu a palavra, entendeu a palavra, mas aí as coisas terrenas aqui entra no coração da pessoa, entra na mente da pessoa e sufoca a palavra. E não mais você entende sobre as coisas do reino. Você deixa para lá as coisas do reino e vai voltar a fazer as coisas terrenas, né? E Jesus fala, busca o reino do céu acima de tudo e a justiça, que todas as coisas vão ser acrescentadas. No versículo 20 está dizendo, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem e frutificam 30, 60, até 100 vezes mais, né? 100 por 1. Então, a palavra está sendo semeada em teu coração agora. A palavra já foi semeada em meu coração. Isso daqui é fruto, isso aqui de eu estar pregando o evangelho, falando do amor de Deus, já é fruto da semeadura que foi feita em mim. Alguém semeou a palavra ao meu coração há anos atrás. Eu fui buscar entendimento e me alimentar cada vez mais da palavra. E hoje eu sou semeadora da palavra, né? Tá cheio de gente semeando a palavra. Mas você não pode ficar só atento ao que a gente diz. Fique atento ao que o Espírito diz na Bíblia. Muitas pessoas erram porque São Maria vai com as outras. O fulano mostrou o caminho quem mostra é Jesus. Jesus é o caminho e o Espírito Santo te conduz. Mas aí você que está me ouvindo aí, ou todas as pessoas, elas são influenciadas, como a gente também é. A gente tem que vigiar, todos nós somos influenciados. Mas eu quero ser influenciada por Jesus. E você também deve querer ser influenciado por Jesus. Não vai a todos os caminhos que as pessoas te chamam, não. Tem alguém ali pregando, porque a pregação dele se encaixa no que você quer, você vai para ali. A pregação do outro se encaixa no que você quer, você vai para ali. O missionário entra aqui na rede social, te prega o que você quer ouvir, você... Não, é aquilo ali mesmo. Não. Não é o que o missionário fala, não é o que eu falo, não é o que o pastor fala, não é o que o padre fala, não é o que o outro fala. É o que Jesus diz. Você precisa conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. E aí sim, o seu coração, abre o coração,
Abre o entendimento e fala assim, eu quero saber da tua palavra. Eu quero viver a tua verdade. Não é a verdade do pastor, não é a verdade dos missionários, não é a verdade do pregador, não é a verdade dos outros, é a verdade de Jesus. Você é cristão, entendeu? Quem é cristão segue a Cristo. Então vá para a Bíblia, vai se alimentar da palavra, vai buscar Jesus. Você precisa congregar? Amém, glória a Deus, e tem que congregar mesmo. Vai para a igreja congregar. Eu vou procurar saber se tem realmente é verdade aquilo que eu ouvi lá no culto. Eu vou saber se é verdade aquilo que o evangelista falou. Eu vou saber se é verdade, eu tenho que saber se é verdade. Ué. Eu tenho que ir lá para o Espírito Santo revelar para mim. E aí sim você vai produzir 30, 60, até 100 por um. Porque enquanto você só ouvir os outros dizer e se Maria vai com as outras, você não vai produzir bom fruto. Por quê? Porque você não vai se alimentar aqui. Porque o culto, ele é 3 vezes na semana. Você vai lá, o pastor vai ler, o pastor, o pregador, ele vai ler. Só aquilo é suficiente para alimentar o seu espírito? Não é. Não é. Porque mesmo que ele vai fazer um culto de ensinamento ali naquele versículo, é pouco tempo. É importante, sim, claro que é. Vai sim para a igreja, vai prestar atenção no culto. Uma coisa não atrapalha a outra. Você estudar na sua casa, você procurar a palavra na sua casa, você procurar entendimento, conhecimento, sabedoria, presença de Deus na sua casa, não significa que você não tem que ir para a igreja. Vá na igreja sim, mas não deixe de fazer isso na sua casa, de ter o seu compromisso com Deus, o seu particular. Na igreja você vai para congregar com os irmãos. Sim, você vai prestar um culto para Deus, adorar o Senhor. Mas na sua casa, o Espírito Santo vai te revelar tudo o que você precisa saber. Revela na igreja também, mas na sua casa revela mais. Jesus que falou, entre no teu quarto, feche a porta e ora em secreto. O teu pai que te escuta em secreto vai te recompensar. Pode ir na igreja sim, mas não deixe de ter seu particular com Jesus. No versículo 21 ao 25 está dizendo, Jesus também lhes disse, será que alguém traz uma lamparina que seja colocada debaixo de um cesto da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. É muito sério isso, olha só. Jesus falou que a luz e a lamparina, ela não é feita para ficar debaixo da cama, ela é feita para colocar lá em cima, para clarear todos. Nós somos luz. Da mesma forma que Jesus foi luz na nossa vida, nós somos luz na vida das pessoas. Nós não fomos feitos para ficar escondido ali, não. Nós somos feitos para que eles vejam a luz de Jesus na gente, para que eles sejam iluminados pela gente. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, com o que pensa, com as ações, porque a gente está sendo visto. E o evangelho é muito mais pregado com as nossas ações do que com as nossas falas. Então, em nome de Jesus, seja luz aí na sua casa, seja luz no seu trabalho, seja luz na sua comunidade, seja luz no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Deixe que as pessoas vejam Jesus na sua vida através da sua fala e ações. E aqui ele está dizendo assim, com a mesma medida que você mede, você vai ser julgado, ainda vai lhe ser acrescentado. Então, se você julga uma pessoa, você vai ser julgado por Deus e vai acrescentar um pouco mais ao julgamento. Então, é você que sabe se você quer ser juiz dos outros por aí, visto que você tem um juiz maior, que está vendo muito mais os seus defeitos. E vendo você observando o defeito do outro. Deixe que Deus cuida de cada um. Não fique aí você querendo ser o justiceiro aqui na terra, não. O nosso juiz é Deus. Cabe a ele julgar as ações minhas, suas e dos outros. Cuide só de você mesmo. Já é difícil cuidar da nossa vida, como é que a gente vai cuidar da vida do outro? E aqui no versículo 25 ele fala, pois aquele que tem, mais vai ser dado. E ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. Quando ele está dizendo aqui, está dizendo sobre a nossa luz, sobre o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Se nós já temos, vai ser mais dado para a gente. E aquele que não tem, até o que ele não tem, até o que ele tem vai ser tirado. Então, Jesus está dizendo, busque, se alimente, corra atrás, se fortaleça. Se o Espírito Santo está em você,
Busque ouvir, busque ficar atento, busque fazer o que é certo e justo. Busque se alimentar da justiça, da paz, do amor, da gratidão, da longanimidade, de tudo que é louvável, que Deus se agrada. No 26 ao 29 está dizendo: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina, cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. O que é que Jesus está dizendo? A palavra está semeada ao teu coração agora. Eu estou semeando a palavra ao teu coração agora. Todas as pessoas que falam do reino de Deus e falam da palavra, ela está semeando no seu coração agora. Seu coração é a terra. A semente está aí. Por si mesmo vai crescer e não vai precisar que eu fique de olho, que eu olhe, né? Vai crescer a semente aí no teu coração. Porque é o Espírito Santo que dá o crescimento. Eu semeio. O Espírito Santo vai dar o crescimento dessa palavra que eu estou semeando no teu coração agora. E ela vai germinar, vai crescer e vai dar fruto. E assim, em nome de Jesus, o seu coração vai ser uma terra fértil, onde toda palavra vai germinar e dar fruto. E o meu coração também será uma terra fértil, para que toda palavra do Senhor seja ministrada em mim e que eu possa colocar ela em prática, né? E você também, que assim seja em nome de Jesus. O versículo 30 ao 32 está dizendo que ele disse mais. Com que nós poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola vamos apresentar? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Quando você tiver a oportunidade, pega um grãozinho de mostarda, ele é pequenino, muito pequenino mesmo. Mas uma vez semeada, ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Eu já vi pé de mostarda do meu tamanho, eu tenho 1,41 m. Eu já vi pé de mostarda desse tamanho. Quando a terra é boa, né? Ele cresce, quando a terra é produtiva, ele cresce enorme, fica grande, fica do meu tamanho. Às vezes pode ficar até maior. E ele é uma sementinha pequenina. O reino do céu é assim também. O reino do céu está sendo falado para você agora. Foi falado para mim também. E através da minha vida, outras pessoas também alcançaram o reino do céu, como você também está alcançando, através do que você está ouvindo da minha boca, do que você ouve de outras pessoas, né, relacionado ao reino do céu. Então, o reino do céu está sendo semeado. E aí ele vai crescer dentro de você e vai se tornar uma grande árvore que vai dar muito fruto, porque toda árvore ela dá muito fruto, assim como a mostarda, ela dá muita semente. Uma sementinha dá um pé de mostarda que dá várias sementes. Nem dá para contar a multiplicação das sementes. 100 vezes mais, dá até mais do que 100 vezes mais o fruto da mostarda. Como o fruto de qualquer outra semente que você joga na terra, ele produz muito mais fruto. Você também vai produzir muito mais fruto, se você deixar o reino do céu entrar em você. Se você deixar que a palavra do Senhor habite dentro de você e você escreva na tábua do teu coração a palavra do Senhor, você vai ver, você vai frutificar muito e muito, e vai ser a árvore boa que produz bom fruto. Glória a Deus, que assim seja, em nome de Jesus. No versículo 33 e o 34 está dizendo: e com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes punha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábola, Jesus não falava tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Para o povo, Jesus falava em parábola. Para os discípulos, ele explicava tudo. E hoje, para nós, está tudo explicado aqui. O Espírito Santo revela ao nosso coração tudo o que Jesus está dizendo aqui. Eu encontro pessoas dizendo que não entende a Bíblia. Eu encontro muitas pessoas fazendo isso. Elas falam para mim assim: eu não consigo compreender a Bíblia, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender aquilo. Entende uma coisa:
quando Jesus falou que ia enviar o Consolador para a gente, o Espírito Santo de Deus, Jesus falou que ele ia revelar a verdade. E lá no Antigo Testamento, eu li, depois eu vou procurar e vou falar para vocês aqui, que o próprio Deus ia ministrar o nosso coração. Através de quem que o próprio Deus ia ministrar o nosso coração? Através do Espírito Santo de Deus. Então, quando você falar assim no seu coração, eu quero ler a Bíblia. E eu quero entender tudo que está escrito lá. Você vai tirar um tempo de qualidade para Deus. Não é aquele tempo que você vai ali, ajoelha, faz uma oração, levanta. Não é assim. Você vai se entregar ao Senhor de corpo e mente. Vai limpar a tua mente, vai pensar em mais nada. Só falar para Deus. Vai falar para Ele que você quer entender a Bíblia. E aí você não fica abrindo a Bíblia. Muitas pessoas vão lá e fazem assim, ó. Abre a Bíblia e lê aquele versículo ali. Só. Deus só quer te ensinar aquele versículo? Não é assim. Você vai estudar o livro. Vai estudar o livro capítulo por capítulo, versículo por versículo, meditando na palavra do Senhor. Você dedica tempo para tanta coisa, por que não pode dedicar um tempo para Deus? Pode, é claro que pode. Em nome de Jesus, eu quero saber da Bíblia. Então, se eu quero saber da Bíblia, eu tenho que dedicar tempo de qualidade para isso. Um capítulo, ele é lido em 7 minutos. Mas se eu for estudar um capítulo, eu não consigo ler ele em 7 minutos. Porque eu quero saber o que está acontecendo ali. Eu quero saber quais são os assuntos relacionados ali. Então, eu preciso entender cada versículo. E se eu não entendi, eu tenho que ir lá no dicionário e pesquisar. Hoje o dicionário é o Google. Você lança a palavra lá e te dá mastigado. Só para você ler. Então, quer dizer, às vezes, eu sinto muito dizer, mas é falta de interesse. É falta de determinação. Porque se eu quero saber da palavra de Deus, eu tenho que dedicar tempo para estudar. Isso aqui, gente, é um livro que precisa ser estudado. Às vezes você precisa meditar de verdade. Se você, até se você pesquisar, você vai descobrir. Se você quiser que o Espírito Santo te revele, ele vai revelar para você. Se você não quiser, você vai pesquisar um pregador onde o Espírito Santo te revelou e ele vai te falar tudo o que está escrito aqui. Então, hoje não há motivo para você não entender a Bíblia. É só se você não quiser mesmo. Para a honra e glória do Senhor, Deus levantou pessoas para estudar a Bíblia e passar a informação para nós. Mas Ele pode falar direto ao teu coração. Nada melhor do que o próprio Deus te ministrando no coração através do Espírito Santo. É inexplicável. Eu posso ouvir o áudio gravado da Bíblia? Posso. Eu posso ouvir até a Bíblia narrada no meu próprio telefone, lá no aplicativo da Bíblia? Posso. Posso escutar uma pessoa falando do amor de Deus? Posso também. Mas eu posso escutar o próprio Espírito Santo falando para mim, aqui na Bíblia. Faça isso, tenha essa experiência com Deus e você vai ver que é diferente quando você tem a experiência com Deus aqui, você e Ele, no secreto. E aí você vai ver a diferença que é você ouvir outra pessoa falar. O Espírito Santo é incomparável, gente. A experiência com Ele é incomparável do que você me ouvir falar ou ouvir outra pessoa. Tenha esse momento com Deus. Se posicione, né? Tenha determinação. Se permita viver isso para você ver que coisa maravilhosa. Do versículo 35 ao 41... fala que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem? Eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. É coisa linda Jesus fazer isso, gente. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oh, glória, aleluia! Aqui acaba o capítulo 4. Jesus estava dormindo e o mar balançando o barco, né? E os discípulos chegou lá e perguntou para ele: Senhor, olha como é que esse vento tá. O senhor não se importa que a gente pereça, não? E Jesus levanta e acalme, fique quieto, mar. Ai, que lindo, Jesus. Jesus é lindo demais, gente, é lindo demais. É nessa hora que você está lendo uma palavra dessa, é que você sente o Espírito Santo te confortando e te dizendo que Jesus está cuidando, né? Que Deus está cuidando, que Deus está no controle, que não se preocupe, não fique aí inquieto. E Jesus está dizendo, tenha fé, vocês precisam ter fé. E logo o mar se aquietou, tudo se acalmou, a tempestade passou. E na nossa vida também. Às vezes você está com a mente cheia aí de muitos pensamentos, muitos sentimentos. Jesus está vendo tudo o que está acontecendo com você. E às vezes você já até colocou a causa na mão dele. Não pega de volta, não, deixa lá. Ele vai resolver. Porque ele resolve, acalma a tempestade, ele cura a enfermidade, ele ressuscita os mortos. Jesus faz as coisas acontecer. Amo você em Cristo Jesus. Fica com Deus até o próximo vídeo. Eu já gravei os capítulos de Marcos 1, 2 e 3. Assistam lá, tá? Para vocês que estão chegando agora, meu nome é Cleusa. E esse canal é um canal onde a gente fala do amor de Deus e conta testemunho e ora e lê a palavra do Senhor. Deus te abençoe.